Olá, seja muito bem-vindo ao MMTV, o programa oficial do Manga Larga Marchador. Eu continuo apresentando o programa aqui da minha própria casa, em respeito ao distanciamento social recomendado pelos órgãos públicos de saúde. E na edição de hoje, a gente exibe reportagens inéditas sobre manejo, reprodução e marcha. Dá só uma olhada. Você vai conhecer a estratégia de seleção genética do Aras Terra Natal. E instrutor da ABCCMM dá dicas sobre fornecimento de volumoso em cocheiras. Diretor da ENA explica os critérios de avaliação nos concursos de marcha. Saiba os benefícios e cuidados para o treinamento de cavalos atletas na água. Clonagem de animais consagrados ganha cada vez mais espaço entre os criadores. Tem também o calendário oficial da BCCMM para os próximos dias. Tudo isso é agora no MMTV. A gente começa o programa de hoje com a história de 15 anos de criação de Carlos Augusto, titular do Aras Terra Natal. O proprietário até tentou criar outras espécies de animais, mas foi no Manga Larga Marchador que o criador achou a sua grande paixão: a de melhorar a genética da tropa na seleção dos cruzamentos. Veja. A placa na entrada do Aras já identifica a criação de marchadores. Nascido e criado bem aqui. Nós estamos em Inhaúma e este daqui é o Aras Terra Natal. Hoje o nosso dia de criador é com Carlos Augusto, que há 15 anos cria o Manga Larga Marchador. Mas Carlos, até chegar ao Manga Larga Marchador, que caminho você percorreu, hein? Olha, eu já criei um pouco de tudo, sabe? Já criei aves, já criei cachorros, já criei pássaros, pássaros ornamentais, pássaros da fauna silvestre, tudo devidamente registrado, né? Foi muita coisa, até chegar no cavalo. Eu nasci aqui, nesse lugar. Apesar de na época já ter recursos de hospitais e médicos, meu avô tinha uma parteira de confiança que foi quem cuidou dos filhos dele nascidos, né? Ele fez questão na época que a minha mãe também fosse acompanhada por essa parteira. Então eu nasci nessa casa por uma parteira. Daí o nome Terra Natal, é o lugar do meu nascimento. Então vamos lá conhecer? Vamos lá, estão convidados. Então tá, vamos lá. Próximo à sede, as instalações dos Garanhões. Por que essas baias ficam tão próximas aqui da sede, hein? São garanhões, né, que a gente tem que ter um cuidado especial, né? Aqui, por estar próximo, qualquer coisa que acontece, a gente está acompanhando e está vendo. Né? E além disso, eles ficam soltos uma parte do dia nos piquetes também. Entendi. Então eles ficam bem aqui. Mas ali na frente, nós temos então algumas baias e ali nós temos algumas éguas, certo? Isso, tem algumas éguas que estão sendo trabalhadas aí. Que lote elas representam aqui para o seu Aras? Aqui tem éguas novas, essas duas aqui são potras de 3 anos, que estão em início de doma. Ali já é uma doadora de embrião. E por último lá uma égua de 4 anos, que já está com a doma mais adiantada um pouco. Começar a criar é difícil? Não é fácil. Eu tenho 15 anos que crio, né? E assim, longe de pensar que você tem domínio completo disso. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Mais ali à frente, nós temos também mais algumas éguas. Isso. E aquelas, quem são? Ali nós temos algumas matrizes que estão paridas, né, com produtos de transferência de embrião. Tem éguas filhas do meu reprodutor, que são éguas de absoluta confiança do nosso trabalho aqui, né? Bem à minha frente eu estou vendo uma capineira, que quem não quer ter uma capineira dessa no Aras, hein? Olha para você ver. E tá tudo muito verdinho, né? A gente corta o capim quando ele está no pico máximo do valor nutritivo dele, né? Não deixa o capim ficar velho, então os animais agradecem. Tudo muito bem planejado em 15 hectares de área. E após a capineira, o local mais apreciado pelo criador, a pista. Qual que é o seu perfil de criação? O Carlos é pisteiro?
Não, Carla, eu não sou pisteiro. Eu considero que o meu perfil é de criador, né? A minha paixão é olhar para os meus animais e planejar o acasalamento de cada um deles, ver os nascimentos, observar o que deu errado, o que deu certo e tentar corrigir isso, selecionar e tentar evoluir. Então eu quero te acompanhar porque eu quero entender como você planeja, Tá como bom, é esse vamos seu lá. planejamento aí, o que passa aí na cabeça desse nosso criador. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Que a área da terra natal é observada. A tentativa é somar qualidades para obter filhos ainda mais evoluídos. Ela faz um movimento bonito de mão, ela faz o semicírculo, né? E é um animal machado, um animal dissociado, que tem um diagrama bom e tem uma qualidade de sela muito boa essa égua. Na sequência, o garanhão que fez a base do Aras. Limite D2. Limite é filho do enfeite D2 na baneira D2, que são 2 filhos diretos do chale. Então esse cavalo é fechado no sangue do chale. Ele é neto do chale em cima e embaixo. Esse cavalo ele tem uma concentração genética de marcha muito forte. E ele é prepotente para passar essa marcha. Ele transmite muito essa marcha para os filhos. A primeira filha de limite D2, com mineira do Yuri, é Galileia da terra natal, uma das principais éguas do criatório. É uma égua marchada, uma égua que tem bom movimento, uma égua que tem uma qualidade de sela assim, impressionante. Essa égua é lisa de sela, né? E assim, os filhos que ela tem, todos 6 filhos aproveitáveis. Galáxia da terra natal, de 6 anos de idade, também é uma filha do Garanhão Limite D2, com dinastia da terra natal. Aqui corre sangue em engenho de serra. É muito dissociada, muito marchada, uma égua altiva de tipo, ela tem uma expressão muito bonita, né? Muito forte. E tem uma sela indescritível essa égua. Observada por baixo e por cima. Para a gente começar a formação do Aras, quais sangues você se utilizou? Só D2? A tropa terra natal ela é fundamentalmente D2, com aberturas em outras linhagens, principalmente como JB e Favacho, né? Para a gente buscar essas qualidades complementares que a gente precisa na tropa. Chegou a vez de eleita da terra natal. É a nossa principal doadora. Tem muitos filhos dela aí já despontando em pista aí, né? A gente pode destacar aqui a eleita da Morada Nova, que é uma parceria aqui com o Aras Morada Nova. Extremamente marchadeira, né? Uma égua pura de marcha, né? Uma égua que tem uma montada raríssima. Na sequência, os produtos da eleita. Com o feitiço caxambuense veio Malvada da terra natal. De 1 ano e meio, em um dos cruzamentos com Vettel do Yuri, nasceu Quênia da terra natal, de 3 anos de idade. A caçula tem apenas 6 meses. Nobreza da terra natal, filha de Atrevido da Morada Nova. É o Manga Larga Machador unindo trabalho, paixão e família. O Carlos gosta muito de Manga Larga Machador? Ama, com certeza, adora. E você? Eu gosto também. Acompanha? Acompanho, gosto também. Nós temos muitas amizades, sabe? A turma é muito boa. Acompanho, eu gosto. Com prazer. Para quem está começando, né? Que conselho você daria? Olha, eu diria, primeiro, tenha uma estrutura adequada, né? Tenha uma propriedade, faça pastagens, faça piquetes, né? Capineiras, divisão, baias, para depois você pensar em ter os animais. Depois, faça os cursos oferecidos pela associação. E por último, se apegue a pessoas que conheçam do Manga Larga Machador, conheçam profundamente e que você tenha absoluta confiança. Veja as novidades no calendário oficial de leilões, eventos e cursos da ABCCMM. A
6ª exposição especializada do Manga Larga Marchador de Itatiaiuçu acontece entre os dias 12 e 6 de maio, na cidade, e é promovida pelo Núcleo da Grande BH. No mesmo evento acontece a 2ª etapa do Caminhos do Marchador. O Núcleo Bandeirantes realiza a primeira Copa de Marcha de Cabreúva, na cidade de Cabreúva, São Paulo, entre os dias 13 e 16 de maio. A Associação dos Criadores do Espírito Santo realiza a 13ª exposição especializada em Domingos Martins, entre os dias 13 e 16 de maio. A 3ª Copa de Marcha de Arcos acontece nos dias 14 e 15 de maio, em Arcos, Minas Gerais. O Núcleo do Alto São Francisco realiza o evento. A 5ª Copa de Marcha do Aras Três Corações acontece no dia 15 de maio, em Ponte Nova, Minas Gerais. O Núcleo do Centro-Leste Mineiro realiza o evento. São João Nepomuceno, Minas Gerais, cedia o 5º Circuito Caminho Novo de Copa de Marcha do Núcleo Caminho Novo, nos dias 15 e 16 de maio. E o Núcleo do Sul de Minas realiza a 9ª Copa das Águas do Cavalo Manga Larga Marchador em São Lourenço, Minas Gerais, no dia 15 de maio. O leilão Aras Capim Santo termina no dia 10 de maio e as oportunidades estão na Suporte Leilões. O 2º leilão Web Criação Aras EAO também termina no dia 10 de maio. As oportunidades estão na Marcha News. Dia 14 de maio é a data limite para o leilão Web Aras Lua de Prata. Mais informações na AGM Leilões. Dia 17 termina o 1º leilão Web Alameda dos Núcleos, pela Púpio Leilões. 18 de maio é a data limite para o 2ª venda direta dos Aras 2L convidados pela seleção da marcha. Dia 19 de maio terminam as oportunidades do leilão online Fronteiras da Marcha pela Ômega Leilões. Dia 10 de maio tem o 19º leilão virtual Elite Pampa Aras da Ginga pelo Canal Business. 12 de maio acontece o leilão virtual Web Fazenda das Águas JM e Aras Alcatruz. Mais informações pelo Clique Marchador. Dia 17 tem leilão Terno da Marcha pela Confiança Marchador. Daqui a pouco a gente mostra para você. Instrutor da BCCMM mostra a melhor maneira de fornecer volumoso nas cocheiras. Piscina para cavalos. Saiba os benefícios do treinamento de cavalos atletas na água. Estamos de volta aqui da sala da minha casa e você sabia que o volumoso tem alto teor de fibra bruta, evita a indigestão e ainda ajuda a deixar o seu machador mais tranquilo? Pois é, e um dos maiores desafios é fazer com que o alimento proporcione todos estes benefícios em animais que passam a maior parte do tempo estabulados. O instrutor da BCCMM, Maurício Araújo, explica tudo sobre este assunto. Vamos acompanhar. Ele é importante na alimentação dos equinos, é rico em carboidratos e possui alta quantidade de fibra, características do volumoso. O cavalo, quando estabulado, precisa ter acesso à alimentação 24 horas por dia. Aqui tá. E de preferência, que seja uma fibra longa. Nada de capim picado, né, Mauricinho? Bom, essa história do capim picado vem de um costume muito antigo. Quase todas as fazendas antigas, elas não tinham capineira, né? Tinham picadeira para gado de leite, que usava para tratar o gado. Então virou um hábito, tratava o gado, picava o capim e dava também para os cavalos. Só que o cavalo, diferentemente de um gado, o cavalo não é ruminante, o cavalo é um herbívoro monogástrico. Então a absorção e a digestão das fibras são completamente diferentes, né? O equino é como se fosse um ser humano com operação bariátrica, ele tem um estômago pequenininho. Então o cavalo come pequenas quantidades quase que o tempo inteiro. Então o cavalo,
precisa do quê? Justamente do alimento de fibra longa, o cavalo precisa de mastigação. A saliva ajuda na digestibilidade. Ela libera enzimas benéficas e endorfina, que promove tranquilidade ao equino. Volumoso de qualidade faz toda a diferença. Por isso, deve ficar sempre à disposição do machador. Na natureza, o cavalo passa de 18 a 20 horas, 21 horas, pastando em liberdade. Então, quase o tempo inteiro, por esse esquema que eu falei do estômago pequeno, o cavalo está sempre comendo. Quando você fecha um cavalo numa baia, estabula um animal, a gente estava invertendo a natureza. Quando você pega um capim picado, ele concentra muito, né, em um lugar pequeno. Normalmente, você enche um coxo de capim picado, o cavalo vai demorar de umas 3 horas em média para comer um coxo de capim. Então, se você fizer a conta, 3 horas na parte da manhã, você faz um trato de manhã. Você pega a parte da tarde, é bom que você põe um pouquinho mais de capim na parte da tarde, que gasta umas 4 horas. Você vai gastar umas 7 horas. Um coxinho com ração de manhã, com ração de tarde, ele gasta uma meia hora, 15 minutos de manhã, 15 minutos de tarde. Então a gente inverte a natureza, você larga o cavalo umas 18 horas sem comer. Então sendo exatamente o contrário, que ele tinha que ficar por proporção contrária, que ele tinha que estar comendo, em vez de ficar parado. Animal confinado fica estressado. Sem ter o que fazer, os vícios de baia começam. Ele vai criar vícios, vai estragar a baia, vai roer madeira, vai dar coice, né? Vai arrumar vários vícios indesejáveis, além de o animal ficar mais estressado. Então o manejo correto que a gente preconiza sempre, dessa parte de nutrição volumosa, é sempre fornecer, deixar volumoso à vontade 24 horas por dia. A manjedoura proporciona essa fartura de capim ao longo do dia. Bem abastecida, ela evita problemas indesejáveis. O que era o costume antigo? Eles pegavam um coxo, chegavam no trato de sábado, tratava mais cedo, botava o dobro de capim picado. E domingo a mesma coisa, botava mais ainda, porque ia domingo cedinho só, enchia o coxo para tratar. O que acontece? Aquele capim fermentava. Então esquentava, quando o animal comia 24 horas, um colchão cheinho, só botava na parte da manhã para virar até o outro dia, causava cólica. Então isso era o problema da cólica, por que dava cólica no final de semana, a famosa cólica da segunda-feira. Então com erros de manejo. Com esse sistema, além de facilita muito, você pode chegar num sábado, numa propriedade, você corta uma quantidade de capim dobrado, você já faz o trato do sábado, já deixa do domingo pronto. Um tratador chega domingo de manhã, simplesmente pega o tífito que já está cortado, coloca nas manjedouras. A disposição da manjedoura acima do coxo facilita o aproveitamento dos alimentos. Nada se perde. Está aqui dentro do coxo, aqui, ó. Isso tudo está caído aqui, ó, o cavalo come. Ele vai comendo, ele não perde. Quando você não tem nada embaixo, cai muita coisa, tanto para feno quanto para volumoso fresco. O que ele pisa, ele não come mais. Então você joga uns 15%, às vezes até 20% do que você comprou da alimentação fora. Então, por isso é muito importante esse manejo. É um trato barato, fácil de fazer, desde que bem planejado, muito mais fácil para quem trabalha e com resultado muito superior. Há um detalhe importante que deve ser levado em consideração no manejo saudável. A gente sempre fala nos cursos que a gente ministra pela associação da importância de não se misturar o volumoso com o concentrado. O que acontece? Você tem um trânsito muito rápido ali, passa direto, não vai ter absorção direta dos, que a gente fala das partes nobres, os ingredientes nobres da ração, né, que são as vitaminas, os minerais, os nutrientes principais, e vai passar direto e vai parar lá no final do intestino delgado, onde vão ser digeridas as fibras. Então, quer dizer, o animal pode até comer mais, mas o aproveitamento é muito menor. Quando já utiliza também esse processo de um Tifton 24 horas por dia, de um feno, aí o pessoal ainda pergunta, mas desse jeito, se você deixa 24 horas, como é que você vai separar? Isso o próprio animal faz. Como você tem o volumoso 24 horas disponível para ele, ele mesmo regula essa diferença. Ele vai comendo em menos quantidade, o volumoso. Quando você põe o concentrado para ele, ele para, ele interrompe o volumoso, vai comer o concentrado. Então isso é um detalhe importantíssimo do pessoal ter noção do porquê que a gente fala isso, né? Pelas visitas aos criatórios de todo o país, nossas equipes de reportagem têm identificado de forma cada vez mais frequente o uso de grandes reservatórios d'água para o treinamento dos marchadores de pista.
Uma prática que vem conquistando cada vez mais adeptos. O treinamento aquático favorece o sistema cardiorrespiratório dos marchadores, reduz a sobrecarga nas estruturas do aparelho locomotor, além disso, promove benefícios psicológicos. Esse é o nosso assunto de hoje. Para isso, nós vamos conversar com a Taine de Oliveira, que é doutoranda pela Universidade Federal de Viçosa. Taine, me conta uma coisa, há uma crescente busca por esse treinamento aquático na raça? Primeiro, Carla, gostaria de agradecer o convite para estar aqui falando sobre isso. Desde o meu mestrado, eu tenho trabalhado com a raça, tá? E agora, no meu doutorado, o que acontece? Ele foi realizado em 2 fases. A primeira, a gente fez um questionário online para entender como o treinamento aquático estava sendo utilizado na raça. E a segunda, a fase experimental, que foi realizada no Aras Bavária, para a gente testar alguns desses protocolos que estavam sendo usados. Essa questão dessa crescente procura foi um dos motivos da gente pesquisar sobre esse assunto. Estudos iniciais demonstram benefícios. Os trabalhos que a gente tem até aqui, eles mostram que o grande benefício principal é a melhora no condicionamento físico, tá? Quando a gente fala de condicionamento físico, a gente não está falando, a gente está falando que a gente consegue, com esse tipo de treino, melhorar o desempenho e reduzir, como você falou, o risco de lesão ou de fadiga. O psicológico também é trabalhado. É relatado que ele reduz o estresse, sabe? Ainda mais daqueles animais que são embaiados, que é uma realidade da nossa raça, né? Então, o que acontece? No questionário, os proprietários relataram isso, que os animais tinham um contentamento em realizar esse tipo de treinamento, sabe? Na fase experimental do estudo, um comparativo foi realizado entre o exercício do caminhador automático e os exercícios com os diferentes níveis de água dentro da piscina. A piscina foi um treino mais intenso, num espaço de tempo mais curto. Ou seja, eu consigo uma sessão de treino ali mais curtinha, por exemplo, eu testei 10 minutos, com uma intensidade superior, entendeu? Então, a gente vai reduzir o tamanho do treino, reduz impacto de estrutura e ganha condicionamento. Quais grupos musculares nós podemos trabalhar dentro dessas piscinas artificiais ou natural? O que a gente já sabe? Tá? Em alguns trabalhos com outras raças, a gente já viu que a natação, né, estimula a atividade de um músculo que a gente chama braquiocefálico, que é um músculo do pescoço, que vai da base da orelha até mais ou menos o início do peito do animal. Estimula também o músculo tríceps braquial, né, do braço, do membro torácico do animal, e também o músculo flexor profundo, também no membro torácico do animal. Há indicação de volume de água para diferentes tipos de treinamento? Quanto maior o nível de água, mais intenso é esse exercício, entendeu? Então, assim, existe essa diferença, a gente tem que adequar essa intensidade de acordo com o nosso objetivo, entendeu? Por exemplo, assim, 10 minutos na natação é mais intenso que 10 minutos na altura do peito, que são mais intensos que 10 minutos na altura do carro, que são mais intensos que 10 minutos no caminhador, né? Aí eu volto àquela questão que a gente falou da vantagem, o treinamento mais intenso num espaço de tempo mais curto, uma sessão curta de tempo. Participaram da pesquisa animais jovens, com potencial competitivo. E a gente sabe, um marchador atleta precisa de acompanhamento. Faz toda a diferença. A gente monta o protocolo mesmo, é um programinha semanal, né? O animal tal vai fazer tal tipo de atividade na segunda, na terça-feira ele vai para a piscina, aí na quarta a gente vai fazer isso, ou então a gente vai dar um descanso para esse animal, por isso que o acompanhamento do veterinário é importante. Por exemplo, eu coloquei 10 minutos aí, nesses animais que eu trabalhei, eles estavam em início de fase de domo. Mas, quando eles começarem, né, a criar um condicionamentozinho, esse treino vai aumentar um pouquinho. E aí a gente vai acompanhando, monitorando para melhorar esse treino.
existe um questionamento, uma dúvida muito grande em relação à natação, que é essa imersão total. Existe uma dúvida se ela pode prejudicar ou não a marcha, entendeu? Eles têm essa dúvida, se, por exemplo, assim, quando o animal está nadando, ele, é o que o pessoal fala, ele inverte a coluna e tem que jogar o posterior para trás para nadar. E é o que a gente não quer que aconteça na marcha, né? A gente quer que ele esteja redondinho, que o pessoal fala, com o posterior engajado. E aí existe essa dúvida, se na natação eu acabo prejudicando isso, tá? E a gente não tem esse estudo ainda, mas eu quero continuar aí a pesquisar sobre isso. Enquanto aguardamos novos resultados, O treinamento aquático é bacana já entrar nesses protocolos de treinamento, por ser um estímulo diferente, ou seja, eu vou aliviar estresse, por ser um treino que diminui o impacto, né, para os nossos animais, tem inúmeras vantagens e tem tudo para ser, assim, uma alternativa bacana para fazer parte dos protocolos de treinamento dos marchadores. Daqui a pouco tem mais Manga Larga Marchador, então não sai daí. Diretor da ENA explica os critérios de avaliação da arbitragem nos concursos de marcha. Voltamos agora, daqui de casa, para falar de um assunto que desperta muito interesse entre os amantes do nosso cavalo. Você sabe quais são os critérios da avaliação que os árbitros utilizam para classificar os animais no andamento? Sabe da importância de cada um deles? Veja com o diretor da ENA, o Carlos Augusto Sacchi. O Manga Larga Marchador é uma raça que encanta pela docilidade, porte e força. Há séculos, a relação homem e cavalo caminha lado a lado. Juntos, estão na lida diária. No lazer, são conjuntos inseparáveis, assim como nas competições. São criteriosamente avaliados. Vamos iniciar a apresentação da marcha em rédea livre. Sendo o destaque aqui absoluto do campeonato pela qualidade da apresentação, atitude, frente mais oblíqua. Para classificar um marchador, nossos árbitros percorrem ao raciocínio descrito no regulamento de eventos. São 6 itens avaliados no concurso de marcha. Embora eles não tenham pesos diferentes, mas eles têm ordem de prioridade. O primeiro deles é o gesto de marcha. Principalmente pela qualidade do gesto de marcha. O gesto de marcha a gente entende pela dissociação, a capacidade que esse animal tem de fazer uma troca dos apoios, associada à qualidade do movimento com que ele faz essa troca de tempo de apoio. Então esse é o primeiro item da avaliação. A comodidade, ela está diretamente ligada ao gesto de marcha. Melhor cavalo hoje de cômodo é o primeiro cavalo. Tem melhor montada do campeonato, é a mais cômoda. A comodidade, ela está diretamente ligada ao gesto de marcha. E é uma condição de que o animal não gera para o cavaleiro atrito frontal, lateral ou vertical. Ela está associada também não só à maciez, mas também a outras questões, como a conformação, por exemplo. O animal que tem um costado com boa amplitude, que não é fino demais nem arqueado demais, ele gera uma boa comodidade, um melhor encaixe na sela. O animal também que tem temperamento de qualidade, o animal que não é sanguíneo demais e nem linfático, ou seja, um animal com temperamento ativo e dócil, como reza o padrão. Ele também favorece uma boa comodidade quando dá montada pelo cavaleiro. Na sequência, a gente vem com o adestramento. Tá mais pronta, melhor adestrada. O adestramento, que é um termo um pouco amplo demais, na realidade é a condição do árbitro avaliar a qualidade da montada desse cavalo, ou seja, se ele é fácil ou difícil de equitar e se ele tem uma boa condição de adestramento no sentido de doma mesmo. Depois a gente passa por rendimento.
primeiramente no rendimento, justificado pelo melhor anterior. Rendimento nada mais é do que a amplitude da passada. Uma passada ampla, ela se traduz num animal que gasta menos energia para percorrer uma distância grande. Então, é preciso que a gente atente para isso. O rendimento do nosso cavalo, ele precisa ser de qualidade, ou seja, ele tem que ter elasticidade, ampliar essa passada para que ele não desperdice energia durante o concurso, a cavalgada, ou seja, o uso desse animal na fazenda, não importa, durante a sua utilização. A partir daí a gente vai para o estilo. Mais estiloso, tá com estilo melhor, o estilo dela é superior, a Pampa tá mais estilosa, O estilo é toda a composição de como esse animal se desloca, a nobreza desse cavalo, a direção do cônjuge de frente, se ele é um animal que trabalha em atitude boa, se ele é um animal que trabalha com estabilidade boa, se é um animal que tem coordenação de movimento, ou seja, a nobreza do deslocamento desse animal. E por fim, a regularidade. A regularidade da apresentação dela é maior. Vantagem na regularidade, é de pouquinho na regularidade. Regularidade nada mais é do que o animal começar a prova e terminar de uma forma muito próxima, muito semelhante. Um animal que não altere a sua apresentação durante o transcorrer da prova. Estilo versus naturalidade, dentro de pista. Estilo é uma coisa importante, a nobreza com que o animal se apresenta, não tem dúvida que é uma coisa importante. O que a gente não pode é ser refém do estilo. Em nome do estilo, você não pode comprometer outras coisas do cavalo. Por exemplo, você não pode, um animal que não tem anatomia, que não tem morfologia para trabalhar eventualmente com um conjunto de frente na posição que você considera ideal, o estilo tem que ser uma coisa avaliada, mas sempre dentro de uma naturalidade e avaliando a morfologia desse animal. O animal às vezes não tem morfologia para ter aquela atitude e você força ele a uma atitude que não é natural dele. Então, ele pode até agradar o seu olho, mas ele não está trabalhando feliz. E eu acho que a gente tem que colocar o animal em primeiro lugar. Os critérios de avaliação são considerados a essência do nosso cavalo de sela. O natural que se procura vem pela lapidação diária nos treinamentos e não pela imposição. Eu acho que o adestramento e a regularidade ela é mais produzida pelo homem. Os outros 4 itens a gente quer que seja o mais natural possível, justamente porque são os animais que têm isso na sua essência, como você falou, que são os animais que vão passar isso para os descendentes. Eu acho que esse é a grande importância da busca pela naturalidade. A pista assume papel ímpar nas seletivas. Temos aí mais de 600 mil animais registrados. Que participam de pista é uma minoria, né? São poucos mil animais que se apresentam em pista. Mas são justamente os animais mais valorizados, porque são a elite da raça, e que vão para a reprodução. Ou seja, a gente precisa estar trabalhando com segurança, que os animais que mais vão reproduzir não sejam animais muito artificializados, sob pena da gente comprometer a evolução da raça. Para a pessoa adquirir um cavalo bom de sela, ela precisa fazer uma boa análise dele, uma avaliação dele. Se ela não se sentir em condições para isso, ela precisa levar um profissional que tenha esse conhecimento para poder fazer uma boa análise da qualidade desse cavalo, especialmente em se tratando do adestramento, da qualidade do temperamento, da índole desse cavalo, para que ela compre realmente um cavalo de qualidade e que não vá trazer transtornos para ela nas cavalgadas, nos passeios, ou seja lá, ou no esporte, seja onde ela for utilizá-lo. É muito importante também fazer uma análise se esse cavalo não tem históricos de claudicações, de manqueiras, se é um cavalo que está íntegro, né? Especialmente nos seus membros e em toda a sua parte clínica, né? Sua parte morfológica também. Então, eu diria que principalmente a questão da comodidade, do adestramento e do temperamento desse cavalo, eles têm que ser muito bem analisados. Fique aí que já tem a parte final do MMTV e olha só o que vem por aí. Clonagem de animais ganha cada vez mais adeptos no Manga Larga Marchador.
chegamos ao último bloco do MMTV. Em homenagem a todas as mães da raça, o ranking de hoje é das melhores reprodutrizes da raça dos últimos 10 anos. Vamos começar por 2011, Negra da Santa Esmeralda. 2012 e 2014, Brasa da Encruzilhada liderou o ranking. 2013 foi Princesa do Porto Palmeira. 2015 e 2017, Queijadinha da Santa Esmeralda. 2016 e 2018, Onda Mug. 2019 ficou para Imagem RRC. E 2020, liderando o ranking atual, Trilha Morro Grande da Zizica. Vamos conhecer as reprodutrizes da marcha picada dos últimos 10 anos. 2011, Espadilha JB liderou o ranking. 2012, Relíquia do Aeroporto. 2013, Lola da Coxilha Grande. 2014, Catedral do Comboio. O Baia do Olho d'Água foi 2015. 2016 e 2017, Hipnose da Pedra Verde liderou o ranking. 2018 foi Imagem da Aquitânia. 2019, Olinda do Yuri. E atualmente, liderando o ranking da marcha picada, está Juíza dos Anjos. Imagine eternizar genética de um campeão nacional. Pois é, com a clonagem equina, esse sonho se torna realidade. A técnica ganhou tantos adeptos nos últimos anos que o número de clones registrados na ABCCMM cresce cada vez mais. Veja só nessa reportagem. Em 2013, o MMTV foi até Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Lá, nossa equipe de reportagem mostrou como é feita a clonagem no laboratório in vitro. Na ocasião, também conhecemos o primeiro clone equino. O primeiro clone equino foi feito em 2003 por um grupo de italianos. De lá para cá, passaram-se 9 anos e muitas pesquisas foram desenvolvidas. Agora, chegou a vez do Brasil criar o seu primeiro clone equino. Oito anos se passaram e a procura pela clonagem cresce cada dia mais. A clonagem tem crescido anualmente. Assim, as pessoas, num primeiro momento, tinham a curiosidade com a clonagem, né? Depois elas entenderam as reais aplicações da técnica. Depois vieram os primeiros clones e a produção desses clones, né? Depois, com a entrada desses clones na reprodução, acabou que consolidando a técnica de clonagem. O processo insere uma célula da pele do animal que se quer clonar dentro do óvulo de uma égua sem informações genéticas, que servirá como uma casa para o futuro embrião clone que será colocado em uma receptora. Nós trabalhamos com vários óvulos, com cada óvulo a gente tenta produzir um embrião. Por quê? Porque a eficiência é muito baixa. Então, nós temos que começar com muito óvulo para, no final do processo, ter poucos embriões. Esses poucos embriões são transferidos um a um para cada uma égua receptora, que vão gerar algumas gestações, e essas gestações são acompanhadas para que, no final, a gente consiga ter pelo menos um potro nascido. Nós trabalhamos com um valor com base no contrato de uma cópia, né, da primeira cópia, vamos dizer assim, que hoje tem um valor de R$260 mil, tá? Caso aconteça de nós termos nascimentos extras, então, eventualmente, foi produzido mais do que uma gestação, eventualmente nasceu mais do que um potro, a segunda cópia tem um valor de R$110 mil. Será gerada uma cópia com as mesmas qualidades do original. O clone, ele vai ter um DNA idêntico ao DNA do animal original. Portanto, a capacidade de produzir a sua progenie é a mesma do animal original. Quando nós falamos de características morfológicas ou fenotípicas, né, podem ocorrer oscilações de um clone para outro, tá? Por quê? Porque a parte do fenótipo não depende só do genótipo, depende também da interação desse embrião com o útero da égua onde ele foi gestado. Ter um clone equino é um sonho cada vez maior entre os criadores da raça Manga Larga Marchador. E esse sonho se tornou realidade aqui no Aras Muralha de Pedra. O Haroldo, você que é proprietário desses dois animais, um é o original e o outro é a cópia. Conta pra gente quem são essas duas fêmeas. Aqui nós temos a Lisla Estrela do Oriente e aqui o clone da Lisla Estrela do Oriente. Para nós aqui a gente fica impressionado o quanto elas são idênticas.
tanto na morfologia quanto no jeito de andar, na marcha. Fomos buscar um jeito de permanecer esse banco genético que aos poucos os animais vão ficando velhos, vão morrendo e a gente muitas vezes perde uma genética importante para a raça. Nós temos alguns clones que já estão produzindo, temos clones que estão chegando agora. Essa aqui é uma égua que já está em fase reprodutiva desde o ano passado. Apesar da original ainda estar produzindo muito bem. O Aras Muralha de Pedra também guarda genética de grandes reprodutores e reprodutrizes. O primeiro animal que nos veio à cabeça para ser clonado realmente é o trilho da Zizica. E tivemos a felicidade, nasceu o trilho da Muralha de Pedra, cavalo muito parecido, idêntico ao outro, andamento fantástico. Aí a gente pode viver e imaginar como que o trilho foi novo. E com relação ao clone, vocês já estão comercializando também material genético? Já está tendo uma saída boa o sêmen desse animal? Nós usamos, fizemos 16 embriões dele no ano passado. Esse ano nós já até arrendamos esse cavalo para um aras muito amigo nosso que ficou lá um tempo. E esse vai ser um objetivo. Enquanto o clone, o original, estiver produzindo, nós vamos arrendar. Isso é uma maneira muito bacana de disseminar, de dar oportunidade de usar a genética. Esse é o clone do Elo, né? Então, o Elo, eu acompanhei o Elo desde o início da sua carreira. É um cavalo que fez a sua história na raça, teve um momento áureo ali no final durante um bom tempo. Outro dia nós comparamos o Elo nessa idade, fotos do Elo nessa idade, com ele nessa idade, é exatamente o mesmo cavalo. As manchas, naturalmente, é sabido que não são iguais, não são idênticas, mas a morfologia desse cavalo é uma coisa fora de série. Foi o primeiro clone que nós fizemos, já está aí em torno de 5 para 6 anos, já deve estar beirando 6 anos. E nós usamos ele para fazer, nós usamos muitas filhas dele, foram os primeiros que reproduziram, mas agora daqui a pouco nós vamos ter filhas dele, assim como nós temos filhas do Elo, que nós somos sócios do Elo já há muito tempo, com o Santa Esmeralda. Então a gente usa muitas filhas do Elo na reprodução. Esse aqui é o clone do Tigrão Café. Para nós, o Tigrão também que já morreu. Esse Tigrão que foi um dos grandes cavalos da raça, um dos maiores reprodutores nos anos ali de 2009, 10, 11, 12, até 2015. Era o cavalo que se destacou demais na reprodução. A grande importância que a gente vê no Tigrão hoje são nas filhas do Tigrão para a reprodução. Você já tem 5 clones, pretende fazer mais para o futuro? Tem algum em vista? Acho que o clone tem que ser assim, pensado, tem que ser muito, muito, muito criterioso e pensar sempre numa reserva genética. Não é uma fábrica de cavalo, não é uma fábrica de campeão, é para a gente pegar aquilo que seria importante para a raça, que seria importante no seu criatório. No Arazel, o Haiti caxambuense, o propulsor do criatório, foi clonado. Quando o Haiti começou a ficar um pouquinho mais velho, a gente começou a ter algum tipo de preocupação com ele. E começou a congelar sêmen, e eu não me contentei com a história só a história do sêmen, e começou a se falar em clone. Eu não podia perder o Haiti nessa altura do campeonato. A marcha picada vem melhorando dia a dia. E eu não podia perder o meu garanhão mestre. Há quem queira um clone unicamente por afeto. Não só meu pai, mas como toda a família aqui em casa, tinha uma relação muito, muito próxima, uma relação afetiva muito grande com o cavalo que passou aqui na nossa casa e deixou muitos frutos, que era o Tigrão Café. A ideia dele era eternizar o cavalo de alguma forma, e com isso surgiu a possibilidade do clone. Tá lindo o cavalo. Hoje ocupa a baia que era do Tigrão e fica essa coisa lúdica na nossa cabeça. Os clones registrados na ABCCMM possuem uma nomenclatura específica e não podem competir. O animal sempre vai ter, quando sair o documento, vai ser seguido uma sigla TN, que quer dizer transferência nuclear. E na frente vai estar o nome do doador da célula somática. Então você vai ter o produto com o nome que o criador desejar, a sigla TN
e na frente o nome do animal que foi a origem, né, o que foi clonado. Nesse primeiro momento, é uma coisa nova, né, o CDT, o Conselho Deliberativo Técnico da Associação, optou por, nesse momento, não deixar que os animais clonados participem de eventos oficiais, como exposições, concursos de marcha, etc. Isso é uma coisa que pode até ser rediscutido no futuro, mas nesse momento o regulamento de registro não permite, e o regulamento de eventos também, não permite que animais oriundos de clone participem de eventos oficiais do Mangalarga Marchador. O MMTV fica por aqui. Se inscreva no nosso canal do YouTube, envie seus comentários, sugestões para o nosso programa. E lá também você pode acompanhar todas as reportagens do programa Mangalarga Marchador. Todo domingo, às 7 da noite, eu estou aqui no Canal Rural te esperando. Até o próximo. Tchau, tchau.